Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TV e News, onde eu e você partilharemos de uma manhã muito especial nessa quinta-feira. Hoje também é dia de café com poesia e cinema. Tem mais um episódio novinho, recheado aí de arte, cultura e com certeza dicas especiais para o seu final de semana, para você que gosta aí de filmes. Tem dica boa, hein? Para aproveitar aí com a família, para aproveitar entre amigos. E já já também eu passo a bola aqui para o Conexão Pop. Cássio vai colocar aqui no ar já já para vocês, porque antes a gente começa sempre com a nossa previsão do tempo para saber como fica Itabuna e as demais cidades circunvizinhas. Ontem à noite eu achei que hoje amanhã seria uma chuva, menino. Rapaz, hoje o dia amanheceu tão bonito, daquele sol que aquece tudo, mas assim, é um sol tão quente que a gente não aguenta, parece que é um forno. Mas é o verão, é a sensação térmica da Bahia. A Bahia é assim, a Bahia é quente, principalmente nessa época do ano então. Mas ontem à noite estava bem nublado. Falei, não é possível, ou vai ser muito sol ou vai ser muita chuva. Acho que é mais provável chuva, porque já estava muito quente durante o dia. E não foi de chuva, mas ainda bem. Eu não sou a pessoa que gosta de chuva, tá? Eu gosto de dias assim ensolarados, eu me sinto mais feliz, mais leve, mais alto astral, porque o sol parece que aquece tudo, né? Com certeza, a gente olhando para o céu, apesar do calor extremo, aquele azulzão dá até mais um ânimo, mais uma vontade de viver. Então a gente vai agora para a previsão do tempo, saber como ficam as cidades aqui da região. Itabuna nesse momento 31 graus, calor, hein? Calorzão, máxima aí de 33, então hoje o tempo vai esquentar. Pérola, 31 só, Pérola, eu diria que hoje já está uns 40 graus, mas é 31 graus e a sensação térmica eu diria que já está passando dos 33, que é a máxima, porque aqui entre nós, hoje é dia de beber bastante água, passar protetor solar, eu mesma já passei protetor solar, não gosto de estar me expondo assim tanto ao sol, porque eu sinto que prejudica muito a saúde da pele e tudo, então você de casa já fica com essa dica, hein? Beber bastante água hoje, se proteger do sol, proteger a criançada. Ilhéus também 30 graus, com máxima aí de 33, solzão durante todo o dia. Itacaré também 30 graus, máxima de 32. Calorzão também por Itacaré. Pessoal de Uruçuca, 30 graus já nesse momento, com máxima de 33. Ibicaraí tem máxima de 34 graus. Nesse momento já marca ali 31, Itajuípe 30, chegando com máxima a 33. Vitória da Conquista também tem solzão por lá, em 27 graus, com máxima de 29. Hoje o tempo esquentou em Conquista. Hoje tá daquele sol gostoso para dar uma aquecida, né? Nesse tempo de Conquista que normalmente é mais frio, a nossa Suíça baiana. Salvador também, máxima aí de 33 graus, a capital baiana recebe esse calorão. Para quem tá na praia, é bom. Para quem tá de férias, aproveitando aí o turismo, maravilhoso, hein? Nada melhor do que um diazão assim de sol para aproveitar ali cachoeira, rio e aproveitar as praias belíssimas que a gente tem aqui no nosso Nordeste. O nosso Nordeste é bem bonito. Então a previsão é de sol para todo o dia, até o restante da semana, né? Amanhã a gente segue com o tempo firme também por aqui. A gente tem que começar hoje o programa falando sobre um assunto que é bem pertinente. Ultimamente as pessoas elas têm tido uma baixa na saúde. E por que eu falo isso? A gente se acostumou com a vida rápida, uma vida corrida, com muito fast food, que são as comidas por aplicativo em que você pede, ou até mesmo a comida que você come ali no restaurante chegando a um cinema, tem aqueles lanches, ou quando você está numa lanchonete, numa cafeteria. Essas comidas, elas são hiperindustrializadas, elas fazem muito mal à saúde. A nossa saúde, ela precisa dos ingredientes que o nosso corpo fica em falta. O ferro, as vitaminas, o potássio, o cálcio, tudo isso ajuda para que o nosso corpo, que é uma máquina complexa, continue funcionando bem. Por que eu estou contextualizando isso? Para que vocês entendam que a saúde da gente depende principalmente de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas ações. Praticar atividade física é uma boa aliada aí à saúde.
atividade física além do vigor, porque tem muito, muito benefício. Você consegue também ajudar a sua saúde. Então, além do físico, você também tem um benefício plus, um master, que é a saúde em dia. Quando as pessoas elas começam a se comparar em rede social, mulheres, homens, olha alguém com uma vida perfeita ou com o rosto perfeito, com o corpo perfeito, deseja também passar pelos procedimentos daquelas pessoas, pelo que ela fez, pelo processo até chegar àquele nível de beleza que os seus olhos estão vendo. Muitas mulheres passam pelas cirurgias aí estéticas, algumas fazem o implante de silicone e outras não se alertam que aquele silicone é um corpo estranho dentro do seu corpo e não é só cirurgia, recuperação e está tudo ok, pronto, vida que segue, não. Após o implante de silicone, é necessário que você faça, sim, é recomendável as consultas ao médico, exames, para identificar se a mama está saudável, para identificar se não tem nenhum tipo de seroma, nenhum tipo de tumor ou coisas do tipo. Porque aquele é um corpo estranho. Algumas vezes o nosso corpo, ele rejeita. Pode ser um silicone, pode ser um transplante, pode ser até um remédio. Às vezes a gente tem reação, porque o nosso corpo não entende que aquilo ali faz parte dele ou é para a melhora dele. Então ele tem que tirar, ele tem que eliminar. E nessa tentativa de eliminação é que se inicia ali um processo inflamatório. E esse processo inflamatório é justamente para evitar que aquela área seja contaminada. E a gente sabe a importância do autocuidado, do se conhecer e principalmente da valorização médica, que é você entender que o Google, o aplicativo que você pesquisa os seus sintomas, ele não é próprio para um diagnóstico, ele vai aparecer diversas coisas que são associadas a esses sintomas. Então, calma, nada de estar indo desesperadamente atrás de Google para procurar a solução para os seus sintomas. Procure um médico, faça exames. E esse é um alerta que vai além do que a gente vê em rede social, de coisas banais. A gente tem um relato de uma mulher que passou pelo implante de silicone. Algum tempo depois, ela descobre um seroma, que é um acúmulo de líquido, de secreção purulenta dos seios devido a esse implante, porque o corpo estava rejeitando, iniciou ali um processo inflamatório. Esse silicone, alguma camada, estava já infiltrando, ou seja, a parte purulenta já estava quase chegando ali às glândulas mamárias, então é um processo bem doloroso para o corpo, para o psicológico da mulher que vai passar por mais uma cirurgia e talvez até a retirada ali do silicone e não consiga colocar um outro. Então, fica essa dica para você de casa. Vai passar por um processo cirúrgico, vai passar pelo implante de silicone, busque um médico de confiança, um cirurgião plástico que você já tenha ouvido falar. Não falo isso sobre apenas o procedimento em si, que ele vai ter cuidado, vai ajudar no pós. Eu digo principalmente para quando você for colocar a sua vida nas mãos de um profissional, você ter confiança de que aquela pessoa vai estar dando o melhor de si. Então, a gente não tem como adivinhar, como prever o futuro, mas a gente tem algumas dicas, alguns pontos interessantes a se orientar antes de escolher um profissional em que vai estar numa sala de cirurgia estética com você. Às vezes, cirurgias relacionadas à saúde em si, a gente não tem muita escolha sobre o profissional que vai fazer. Normalmente são feitos ali em hospitais, então a gente não conhece, não sabe de nada sobre aquele profissional, mas confia, acredita, porque se ele é próprio para aquela cirurgia, porque talvez ele tenha já estudado para aquilo, talvez ele seja referência na área. Mas quando você escolhe o seu próprio profissional de forma particular, direta, você está colocando a sua mão porque você ouviu, porque você viu, porque você gostou de algo, do preço, talvez da pessoa, talvez dos resultados dele. Então, antes de qualquer cirurgia, é importante salientar que o pós,
ele precisa de cuidados especiais. Então, não é só colocar o silicone, passar pelo processo chato e doloroso do pós-cirúrgico e depois que ele tá todo bonitinho, cicatrizado, ai, tá tudo lindo, não vou mais pro médico. Passa 2, 3, 4, 5 anos sem nem sequer fazer uma mamografia, ir a uma consulta. Então, é importante que no pós esses cuidados eles sejam feitos. A gente tem um vídeo, eu vou pedir para a produção colocar para você. Oi, gente. Passando aqui para explicar um pouco mais para vocês do porquê do meu sumiço, até do sumiço do Léo. Eu achei que esse vídeo seria a melhor forma de fazer isso e contar para vocês o que está acontecendo na nossa vida. E é muito difícil falar sobre isso, mas há pouco mais de uma semana eu fui diagnosticada com linfoma anaplásico de grandes células causado pelo implante de silicone. É um linfoma conhecido por BIA-ALCL. É extremamente raro, eu nunca tinha ouvido falar, mas isso aconteceu comigo. Então, só para vocês entenderem como é que aconteceu, em 2019 eu fiz uma cirurgia plástica de redução de mama, eu tinha um seio bem grande. Eu fiz a redução e coloquei uma prótese pequena de silicone, só para ficar o formato. E 6 anos depois, em dezembro, eu fiz a cirurgia em dezembro de 2019, em dezembro de 2025, quem aqui já me acompanhou, né, já me acompanha antes, viu que eu tive um aumento de mama repentino, do dia pra noite. O meu seio esquerdo triplicou quase de tamanho. E eu fui no hospital, fiquei muito nervosa. Inicialmente, todo mundo achou que era uma ruptura de prótese, né, que ela tinha rachado. Depois eu fiz uma ressonância magnética e a gente descobriu que não, que ela estava inteira, mas era um líquido em volta da prótese que eles chamam normalmente de seroma tardio. Esse seroma tardio, ele pode ser só um seroma tardio realmente, mas o meu médico que me acompanhava achou melhor a gente investigar, porque era final de ano, isso aí já era 20 de dezembro, eu ia viajar depois, aí ele falou, vamos fazer os exames e vamos fazer uma biópsia. Fazer uma punção, né, que eles falam, só pra gente ter certeza que tá tudo bem. Eu fiz a punção dia 23 de dezembro, que, né, retirou o líquido e mandou pra biópsia. Imagina, 23 de dezembro, Natal, Ano Novo, a primeira parte dos exames saíram em dia 4 de janeiro, alguma coisa assim, 5 de janeiro, e tava tudo bem, mas faltava a segunda parte, que eles chamam de imunohistoquímica, que era ali realmente que ia falar assim, se tinha alguma coisa mais grave, e infelizmente a imunohistoquímica saiu e apareceu que eu acusava esse linfoma. A boa notícia é que o tratamento, ele, na maioria das vezes, é a retirada da prótese. Eu fiz um exame no sábado, que eu tava esperando o resultado para poder vir falar com vocês, para saber qual é o grau, né, eles chamam de estadiamento. E graças a Deus o exame saiu e ele realmente tá só na prótese, então o meu tratamento vai ser o explante. Mas eu resolvi gravar isso pra vocês entenderem o que tá acontecendo, mas também pra ficar como um alerta, não pra fazer um terror do tipo, tirem as suas próteses, nunca mais coloquem prótese de silicone, mas pra vocês fazerem acompanhamento, fazer ultrassom, qualquer coisa anormal que aconteça, contratura, inchou o peito do nada, sem vocês, né, terem passado por nada diferente, procure um médico. Porque eu tenho certeza que a gente só conseguiu fazer isso e identificar tão rápido porque foi no primeiro dia que o meu peito inchou, eu já fui pro hospital, eu fiquei internada no hospital, consegui fazer os exames e todo mundo seguiu o protocolo. Então, fica aqui o alerta para vocês, sempre que tiverem qualquer alteração, procurem um médico, procurem um especialista, façam exames de rotina para saber se está tudo bem, para que isso... Pode voltar aqui comigo, pois é. Ela precisou passar por todo esse processo de punção para fazer retirada desse seroma, passar pela biópsia. É importante que a gente se alerte sobre isso. Procedimento estético, procedimento cirúrgico, seja lá qual for o aspecto,
para a melhoria da sua saúde ou para a melhoria apenas do físico, do estético, precisa de um cuidado no pós. Silicone fica bonito. Nós, mulheres, a gente olha, a gente acha bonito, acha interessante, tem vontade de colocar. Eu, particularmente, eu tenho mais um medo. Não é medo tanto da prótese em si, é mais do processo de cirurgia e recuperação. Então, eu sempre bato nessa mesma tecla. Recuperação de cirurgia é uma das coisas mais difíceis dessa vida. Por quê? Porque quando você volta do hospital, você volta ali com o seu corpo costurado, com os pontos. Aqueles pontos, você precisa ter o máximo de cuidado para não infeccionar. Você precisa ter o máximo de cuidado para não ter nenhum esforço que seja. Às vezes até o levantar machuca. E aí naquele momento você não percebe. Mas por dentro está tão inflamado, tão machucado, que aquele mínimo esforço, aquele nervoso de querer que fique mais rápido, que acelere aquele processo, a ansiedade, ou até mesmo em casa algum estresse, ou uma alimentação que você possa comer no café, na janta ou no almoço, pode prejudicar todo o seu pós-cirúrgico. E no caso dela, ela precisou passar por esse processo de punção para fazer ali a retirada desse líquido e entender também o que seria essa inflamação. Era uma inflamação muito importante, era uma inflamação muito severa, ou seja, poderia trazer riscos irreversíveis, a retirada da mama com as glândulas mamárias, ficar sem os seios. Então, o que era um sonho se tornar um pesadelo é muito preocupante. Por isso, na hora de fazer a escolha do implante, busque por profissionais que te expliquem. Existem 2 tipos de colocadas desse implante, que é por cima do músculo e por baixo do músculo. Eu, Pérola, sou leiga no assunto e não vou saber dizer ao certo qual dos 2 é o mais indicado. No entanto, eu já procurei algumas informações diante do que aconteceu com essa moça para pessoas que já têm alguns familiares, alguns relatos de nódulo na mama, seja ele benigno ou maligno, precisa fazer a colocada por baixo do músculo, porque tira ali o nódulo que fica em cima desse músculo. Normalmente fica em cima, quando é bem pequenininho. Com o passar do tempo, ele pode ir descendo e se enraizando. Então, aí já é um processo mais longo, já é um processo realmente mais perigoso e mais preocupante. Então, existem todos os critérios que precisam ser avaliados. Não é apenas chegar à procura de um médico cirurgião plástico que faça um silicone bonito, que coloque a prótese dos meus sonhos e que não lhe dê informações sobre como funciona, sobre os cuidados, sobre a recuperação e principalmente que não te alerte também das situações que você pode estar propenso a viver, das possibilidades que podem acontecer. Então, quando a gente faz um procedimento, a gente tem que se alertar dos riscos e do que pode dar certo. Nada de se apegar que vai dar errado, porque senão você, com tanto pensamento negativo, dá errado. Mas também a gente tem que ser pé no chão, não é só achar que vai ser tudo lindo, não. É um pós-demoroso, chatinho, doloroso, e que depois de tudo, quando estiver lá bonitão, você não tem que esquecer de ir ao médico, você tem que se cuidar ainda mais, porque agora é mais preocupante ainda, porque além de talvez surgir um problema na sua saúde, você ainda tem aquele corpo estranho lá dentro, então aquilo ali pode gerar mais problemas ainda. Então a gente não está dizendo não coloque silicone e não estamos dizendo coloque. O que a gente quer de fato de você, telespectador, é que você se alerte desses riscos, porque são riscos que podem custar a sua vida, tá? Então fica essa diquinha aqui de hoje para você de casa. E ó, hoje também é dia de Conexão Pop, vem mais um episódio aí de cultura pop, mundo digital, internet, mundo jovem, tudo isso você assiste agora aqui na telinha da TVI, por isso pode rodar a vinheta porque vem aí Conexão Pop.
Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Nem me arrumei hoje, gente. Foi tudo muito rápido por aqui hoje, viu? Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop. Esse daqui é o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo jovens. Eu sou Luma Montagil e estou mais que animada para o nosso EP de hoje, porque semana passada eu não vim, mas hoje já estou aqui prontinha para a gente iniciar o nosso tema de hoje. Gente, vale super a pena você que está em casa aí assistir. Hoje, infelizmente, Ana não pôde estar presente, mas aqui comigo tem Gabriele. Oi, Gabi! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um EP do Conexão Pop. E como o Luma falou, hoje o tema promete criar uma intriga dentro de você internamente, porque é um tema que a gente vivencia diariamente nas nossas redes sociais, né, Luma? E como o Luma falou, infelizmente, Ana, devido a motivos de saúde, não pôde estar presente aqui com a gente, mas na próxima quinta-feira eu prometo pra vocês que nós três vamos estar juntas. Com certeza, eu espero muito no Senhor. Gente, o nosso tema de hoje é vício nas telas. E eu quero iniciar falando que eu sou uma pessoa muito viciada. Mas assim, Gabi, ó, eu tento me desconectar um pouco, mas é impossível. Ainda mais porque hoje eu trabalho com a internet. Então assim, ó, meu celular tá comigo 24 horas. Nem estou usando, mas ele tá aqui, ó, pertinho de mim. Também tem um iPad aqui, tudo de tecnologia que faz a gente ficar ainda mais viciado. Gabi, você é viciado nos aparelhos eletrônicos? Rapaz, eu admito que sim. Principalmente porque eu faço um curso que fala sobre audiovisual, então eu sempre estou no computador, no iPad, como você fala, escrevendo, digitando, editando. Então, gente, eu vivencio as redes sociais, as plataformas de edição, tudo dentro do mundo digital. Então fica um pouco complicado não ser viciado em telas. Verdade. E hoje o nosso mundo tá muito digital. Recentemente, quer dizer, recentemente não, viu, gente? Foi ontem mesmo. Então, assim, papo de ontem aqui pra vocês. 2 professores, porque as aulas já voltaram. Então, 2 professores passaram uma atividade, Gabi, super extensa pra escrever. Aí eu, meu Deus do céu, tem tempo que eu escrevo. Eu não tinha nenhum caderno, porque hoje eu tenho um iPad, então eu não preciso mais de caderno. Eu olhei para os 4 cantos, gente, e eu falei assim, meu Deus, cadê uma folha de ofício para escrever? Não tinha. Precisei ir no shopping comprar um caderno para escrever. E pense que, ó, até hoje eu escrevo, tô cansando de escrever já, porque são 5 páginas. Então imagine, de 2 professores diferentes. Então, assim, quando a gente se acostuma muito com a tecnologia, a gente acaba esquecendo. Eu não sei como é você na faculdade, se você ainda usa caderno, mas eu uso muito meu iPad. Eu acho que eu já comprei o iPad para isso mesmo, para parar de usar o caderno, gastar folha. E quando a gente volta para esse mundo de escrever, a gente percebe que é muito diferente, porque a gente está muito acostumado. Olha que linda a tia de Gabi. Eu amei. Bem blogueira. Tá brincando com você. Ô, gente, a tia de Gabi tá aqui, gravando tudo. Maravilhosa, amei. Sim, voltando. A gente se acostuma tanto, né, Gabi, com essas tecnologias que a gente acaba esquecendo de escrever. Conta pra gente o que significa esse vício em telas. A gente sabe que é você usar bastante, né? Olha, o vício em telas consiste em você, qualquer coisa, conferir o celular. Conferir a sua tela de smartphone, tablet, notebook, seja o meio que você usa, né, para se comunicar com as pessoas. Você sempre estar ali atenta a uma notificação que chega no seu celular. Não importa se ela é uma notificação de uma pessoa, né, que você Chegou esteja agora conversando. no meu olho, foi da Shein. Ou de aplicativos de compras, Gmail, tudo isso que envolve você sempre estar de olho no celular. Fissurado, tipo, ai, chegou a notificação, deixa eu ver quem é. Essa preocupação, essa ansiedade de estar sempre, né, teclando no celular, digamos assim. Então, isso significa ser viciado em telas. E eu admito, Luma, que você falou aí do caderno, e eu já entrei na universidade com a mentalidade totalmente diferente, né? Porque antigamente eu usava o tablet para estudar na escola. Não usava como caderno em sala de aula, porque não era permitido. Mas eu usava para estudar mesmo em casa, fazer resumos. E era o meu caderno digital. Então eu entrei na faculdade com essa perspectiva, com esse pensamento de, o caderno eu já tenho. O meu tablet, é o digital. E realmente, hoje eu faço tudo na universidade pelo tablet. Tanto que eu comprei a canetinha para escrever, então eu deixo tudo organizadinho. Então se eu perder, gente, eu não tenho drive.
Eu não guardo as coisas. Então tá tudo aqui dentro. Não pode perder o tomar iPad. cuidado. Exatamente. É sua mina de ouro, vamos dizer assim. Tem todos os conhecimentos aqui dentro dele. E essa questão do escrever, às vezes eu me arrisco, sabe? Confesso. Às vezes eu me arrisco, gente. Mas é como você falou. Eu sinto dificuldades. Hoje em dia, o dedo cansa. A minha unha aqui é grande mesmo. Não sei se Atrapalha. atrapalha muito. assim machuca aqui do lado, né? Do ladinho. Então, Olha o assim... meu como ficou. Quase, tava nascendo um calo aqui já. Tá vendo como ficou inchadinho aqui? Gente, aqui é bem real pra vocês, Com tá? certeza. Então, assim, essa dificuldade que hoje a gente cada vez mais vê nos jovens de ter essa questão do ler um livro físico, né, também. Que a gente tá falando do vício em tela, gente, mas às vezes você necessariamente não precisa ser viciado nas redes sociais ou nas plataformas de conversa, né, Agora de tem chat. aquele Kindle. Kindle, é. O Kindle, eu mesmo tenho um Kindle, tá, gente? E eu sou viciada em ler livros pelo Kindle. E é uma coisa que, pra mim, já se tornou normal. Hoje eu vou nas lojas de departamento no shopping, né? Aí eu vou ver os preços dos livros que eu já li. Aí eu fico assim, gente, dá R$60 num livro físico. Não dou. Eu vou pro Kindle, eu vou pra pirataria, que eu acho com muito mais facilidade, né? E a gente sempre tem aquele livro ali vitalício, né? No digital. Então, assim, são todas essas questões que fazem você olhar a tela do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, seja o meio de comunicação que você use hoje no meio digital. Quando a gente fala sobre celular, que é algo menor, né? Quando a gente fala de iPad, é algo maior. Vamos falar do nosso cotidiano, que é o celular que todo mundo aí que está em casa tem, eu acredito, né? Então, o que é que significa? Onde a gente vai, o celular está com a gente. Ontem, Gabi, eu tava conversando com uma amiga minha, ela tava me contando sobre um crush dela lá no Novato. Aí ela falou assim, amiga, quando deu sexta-feira, ele simplesmente sumiu. Aí quando foi na segunda, ele apareceu falando... Minto, quando foi no domingo, ele apareceu falando que estava com os amigos. E aí depois ele sumiu de novo. Aí a gente ficou pensando, né? Meu Some Deus, toda sexta? esse é o problema. Porque começou a conversar agora. Aí a primeira sexta já sumiu. Então, né? E aí... As red flags, né? Que falam as bandeiras vermelhas. E aí é o seguinte, a gente estava conversando, né? Nós viajamos, um grupo de 5 amigas, mais ou menos, final de semana, tem uns 2 finais de semana aí que viajamos e curtimos muito. Só que assim, em todo instante, nós estávamos com o celular. Eu, por exemplo, namoro. Momento nenhum fiquei sem falar com meu namorado na hora que eu estava viajando. E por quê? Na hora que ele estava com os amigos, ele escondeu o celular, foi? No caso, o crush da minha amiga agora. Porque ele estava com os amigos, por isso que não respondeu ela. Mas assim, será que realmente ele estava sem celular? Ou ele tá... Porque assim, gente, eu acho que o celular tá com a gente 24 horas. E como o Gabi falou, né? Chegou a notificação, a gente vai logo olhar. Será que aconteceu o quê? Olha, amiga, não é que ele não esteja com o celular, acho que é porque ele não queria olhar mensagem, não queria Ou dar ele estava devida muito atenção. ocupado e não poderia responder. Perdão a sua amiga aí, né? Mas eu mesma vivo com o celular na mão. Eu também. Se chegar a notificação aqui eu não te responder, é porque eu não quero É te porque eu não responder. quero. Exatamente. Porque eu vi a vivo com mensagem. o celular na mão. Eu também. E eu tenho uma coisa comigo. Eu desativo as notificações do WhatsApp e do Instagram. Porque eu sou ansiosa. Eu sou assim, gente, perdão, mas é porque chega muita mensagem de grupo, essas coisas, aí eu não consigo acompanhar. E se eu for acompanhar, eu fico viciada. Desculpa, mas é isso, eu fico um pouco mais de tempo na tela do que eu deveria. Então, assim, às vezes eu fico com o celular na mão e às vezes eu não posso ver sua mensagem. Às vezes eu posso ver. Sim. Depende muito do meu humor e do meu dia. Mas é basicamente isso, amiga. Você anda com seu celular na mão. Não tem como você não te responder. Sim. Sabe, na hora. A pessoa responde se quer, essa é a verdade. Eu também acredito. E assim, ó, quando eu falei pra você que eu sou muito viciada e que eu tento tirar isso, eu me espelhei muito em Virgínia, inclusive, que ela fez não sei se foi um quaresma, não sei, mas ela, toda sexta-feira, ela tava se desconectando do Instagram e acho que também de televisões. Você acompanhou isso? Não, amiga, acho que não. Toda sexta-feira ela tava ficando sem celular e sem televisão, porque ela era muito viciada, assim, pelo menos na internet era o que ela contava, não sei se em casa era assim, né? Mas eu acho que é interessante a gente ter esse momento de se desconectar, porque acaba que isso aqui tira muito tempo da nossa vida. A gente perde muitos momentos, inclusive quando a gente tá com pessoas que a gente gosta, porque é o tempo todo, ó, no celular. Não consegue. Inclusive,
quando eu estou com meu namorado, a gente tem esse pensamento que a gente precisa se desconectar um pouquinho. A gente fica um pouquinho no celular, mas depois, ó, tchau, bem. Tchau, tchau, celular. Tem uma Tem que trend sair no um TikTok, pouquinho. amiga, que eu vi sobre essa questão do namorado, né? Que o menino tava falando. Coisas que me fazem perder o interesse na pessoa. Eu tá com a pessoa aqui e ela tá dando a devida importância ao celular ao invés de mim. Tá fazendo o que no celular? Exatamente. Eu mesmo, como você falou do seu exemplo, né, que desconecta quando você tá com pessoas, né, ao seu redor, com minhas amigas e qualquer pessoa que eu esteja no ambiente, eu prefiro não mexer no celular. Tanto que é um pouco meio problemático, porque às vezes a gente quer tirar uma foto, quer postar, né, que tá com pessoas que a gente gosta, mas eu tento me desconectar total. Tanto que é um problema, porque quando eu chego em casa, eu pego os vídeos que eu gravei, as fotos que eu tirei e posta. quero postar tudo. Então, assim, eu fico lá sentadinha na mesa de casa, né, no fundo, postando as fotos, porque eu já vivi aqueles momentos. Foi bom, foi gostoso e agora eu quero compartilhar. Então é muito legal você estar com pessoas que você gosta ao seu redor e desconectar, gente. As risadas são mais engraçadas, são mais Verdade. verdadeiras. E o tempo passa assim voando, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fique no celular, o tempo passe rápido, quando a gente tá com pessoas ao nosso redor e o papo tá bom, oh meu Deus, o tempo é o nosso inimigo. E fora, Gabi, que quando você vive, depois eu tava até vendo um vídeo no TikTok falando sobre isso, que primeiro você precisa viver, depois você posta. E é até interessante e essencial, porque assim, você cuida daquele momento, as pessoas não colocam o olho gordo naquilo ali, e sem falar também em questão de segurança, você não posta em tempo real onde é que você está, se for em um lugar aberto ao público, né? E eu tenho bastante cuidado em relação a isso, em estar postando em tempo real, então eu acabo fazendo isso também. Eu gravo ali, depois eu posto. E também, às vezes, eu posto até num momento, não faço esse jogo de cintura, e ninguém nunca sabe se é real ou se não é. No caso, se é tempo real ou se não é. Mas eu acho muito bom isso, você guardar o celular. Eu sempre estarei com o meu celular perto de mim, mas eu consigo não ficar mexendo nele. Você consegue manter o equilíbrio, que é o que muitas pessoas que devem estar assistindo a gente em casa não conseguem manter o equilíbrio entre a vida real e o mundo digital, né? Em estar sempre conectado e às vezes estar vivendo ali, né? A realidade. Agora, sabe algo que eu tenho? Que eu fico assim, meu Deus, eu acho que isso é doença. E eu quero me curar disso. É eu estar dormindo. E alguém encostar no meu celular. Eu sinto. Meu Deus, Eu não sei o que é isso. amiga, então seu sono é leve, Tipo assim, viu? se alguém Porque o meu pegar é aqui, totalmente pesado. Pegar pra colocar pra carregar. Minha mãe tem esse costume de ver que eu tava dormindo, já vai lá, pega pra colocar pra carregar. Eu sinto quando tira de perto de mim. Oh, Nossa, você tem um sono muito leve, viu, Luma? véi. É porque meu celular, gente, eu morro de medo do meu celular. Porque isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Ou seja, eu fico com medo de ser um assalto, de ser uma coisa assim. Oh, meu Deus. Compreendo, Aí eu compreendo. Eu fico com a mente já no alerta. Eu compreendo. Só que eu preciso me cuidar disso, porque isso é problemático e isso pode causar muitas consequências, viu? O excesso do celular, o excesso de iPad, de notebook, de tudo isso. Eu acho não, tenho certeza que isso gera muita dor de cabeça, problema de visão, ansiedade também, porque você fica ali o tempo todo. Eu, por exemplo, tô muito viciada agora em Carlinhos Maia. Quando o Carlinhos Maia não posta... Você comentou ontem, não foi? Nas redes sociais e eu vi O nos stories. rancho, velho, eu comecei a acompanhar o rancho. Quando o Carlinhos não posta, eu fico assim, ó. E aquilo gera ansiedade, pô. É sério. Eu te entendo. É sério. Eu te entendo completamente, porque eu não tô viciada no rancho, não. Eu tô viciada em uma novelinha no TikTok, pra você ver, uma novelinha turca, gente, olha onde eu me meto. E assim, a pessoa da página, do perfil, demora de atualizar os capítulos. E eu fico lá. Já assistiu tudo. E já assisti todos os capítulos e eu quero ver mais episódios. Então, assim, essa ansiedade que tem gerado, não só nos jovens, né? Em adultos também, né? Porque tem adultos que consomem muitas redes sociais. Como você falou, Virgínia mesmo é um desses exemplos que ela literalmente vive as redes sociais, né? Ela posta todos os dias. Carlinhos Maia, que é outro influenciador, que a gente já falou muito aqui também, né? Ele vive pra isso, é o trabalho dele, é a vida dele. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que saber a hora certa de usar, a hora certa de parar um pouco, de se desconectar. E também tem a questão que eu ia trazer aqui pra vocês, mostra aí para o pessoal, Cássio, a influenciadora Vanessa Lopes, gente, que ela é do mundo teen.
Eu adoro a bonitinho. Vanessa, velho. Começou isso, na que linda. internet muito nova. Ela é maravilhosa, né, amiga? Linda. O nariz A dela, família ó, super dela- fino. Meu Deus do céu. A família dela é digna, viu, de influencer, viu? São mãe todos dela lindos. também. É O pai. muito lindo. O pai é Meu maravilhoso. Então, assim, ela começou na internet muito nova, no meio da pandemia, e teve um boom gigantesco. Foi aquela famosa influência que virou famosa rápido, sabe? Conseguiu a fama muito Sim, rápido, sim. atingiu a fama muito rápido. E por conta disso, ela teve crises de personalidade. E isso a gente viu no reality show BBB. Que, Big Brother, não infelizmente, ela desistiu logo no início do programa. Por conta disso, ela tava tão viciada nas redes sociais, em estar sempre em frente à tela, que ela tava achando que o reality show era pra ela. Era uma encenação tudo pra ela, pra ver como ela ia reagir. Por conta dessa demanda das redes sociais, da questão do hater, dos comentários negativos que ela recebia muito, ela teve crise de personalidade no reality show e acabou acontecendo isso, infelizmente. Ela pegou, ficou um tempo fora das redes sociais, foi se cuidar realmente e se entender como pessoa. E isso é muito importante, porque hoje em dia ela voltou para suas páginas, né, nas redes sociais, uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que sabe agora equilibrar a vida conectada e a vida off, né? O famoso off, né? Fora das redes. E isso é muito importante, porque acaba que ela tem um desenvolvimento pessoal importante, que é o fator principal para você ter nas redes sociais, né? Para você lidar com toda essa bagagem, né? Que as redes sociais carregam. Eu acompanhei a época que ela participou do Big Brother. Foi tudo muito tenso, porque ela ficou internada, parece, não Exatamente. Ela ficou, amiga, em uma clínica há mais de um eu mês. lembro. E eu lembro que o relato dela no Fantástico é que ela perdeu amigos por conta disso. Por causa dessa crise de ansiedade, teve pessoas que não quiseram se comprometer e que ela também percebeu que tinha pessoas que estavam do lado dela e que ela não sabia que era tão importante para essas pessoas, sabe? E é muito importante também, nesses momentos, você ter a família e os amigos. A base, né? O apoio das pessoas. Pra mostrar que você não tá sozinho, né? Porque as redes sociais, às vezes, você pode ter milhões de seguidores, mas você não tem ninguém, entendeu? O que conta mesmo no final de tudo é a sua família, é os seus amigos, é o seu vínculo, né? Que você tem com as pessoas e que você cria. E tem outro exemplo também, tá, gente? Hoje eu trouxe 2 exemplos maravilhosos que eu acompanho nas redes sociais, que é totalmente ao contrário, amiga. Quem é, meu Deus? Marcou uma geração. Foi a It Girl que marcou uma geração totalmente, que é a Selena Gomez, a cantora, atriz e hoje empreendedora da Hair Beauty, que eu sou apaixonada, gente, meu sonho ter uma maquiagem da Hair Beauty. Você conhece, amiga? Já ouvi falar, mas nunca vi assim, não, O pessoalmente. blush dela é famoso. Selena Gomez é a mesma que tem um biscoito agora, né? Exatamente, que fez parceria com a Oreo. Coloca aí, Cássio, pro pessoal de casa ver. A Selena, gente, ela marcou uma geração. A minha época mesmo, não que eu não seja muito velha, né? Mas assim, a minha Olha época... aí, maravilhosa, ó. Quando era mais novinha, Meu que ela Deus. fazia a Alex Russo na Disney, né? Ela era viciada nas redes sociais. Era bem no iniciozinho do Instagram. Não sei se você lembra. E ela se tornou a pessoa mais influente da mídia. Da rede social, mais seguida. Então, assim, ela postava a todo momento. E ela era viciada nisso. Hoje em dia, ela simplesmente se desconectou do mundo. Ela, em uma entrevista, falou recentemente que não tem as redes sociais no celular dela. Você acredita? Como é que A vive, mulher hein? mais Pois seguida é. não tem as redes sociais no celular dela. Ela fala que as senhas, tudo certinho, fica com a assessora. Que ela não quer saber disso. Ela quer viver. E quando ela quer postar alguma coisa, ela manda as fotos e tudo mais. E o pessoal posta direitinho da equipe dela. E isso é muito interessante, né? Porque ela é muito influente. Ela é grande, gente. Todo mundo conhece a Selena Gomez. E quem não conhece, tá conhecendo aqui agora. Pois é. Então, assim, ver que ela tem esse equilíbrio com as redes sociais é muito bom. Até porque, hoje em dia, o mundo é totalmente conectado. Verdade. E sabe o que eu acho que é interessante, Abi? A gente dá algumas dicas para as pessoas que estão em casa. Como se desvincular. Não é nem se desvincular 100%, mas como lidar com a internet. Porque, como a gente falou, a pessoa que é muito viciada, ela conquista de forma negativa, lógico, diversas coisas, como dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, e entre outras coisas, por conta do vício nas telas. Como é que a gente pode incentivar as pessoas que estão em casa, inclusive a mim também, que eu acho que eu quero pegar essas dicas.
Pra desvincular um pouquinho, eu sei que a gente precisa ocupar nossa mente, né? O nosso tempo mais livre, porque eu acho que é nesses momentos específicos que a gente pega o celular. Quando a gente tá com momentos mais livres. Então, o que eu costumo sempre fazer? Ir pra academia, estar perto de amigos. Na faculdade eu ainda uso um pouco o celular, em alguns momentos vagos. Então eu acho que o estudar também seria interessante, porque a gente está ali ocupando a mente, precisa desconectar um pouco, pelo menos, do celular. Já que a gente usa o iPad. Já basta o iPad, né? Então, dá aí algumas dicas para quem está em casa. Eu acho, gente, que... Você como estudante. Tá bom. Eu acho, gente, que a principal dica é tenham rotina. Quando você tem uma rotina e tem tarefas a se fazer durante o seu dia, acaba que você não tem nem tempo para mexer no seu celular, em geral, né? Nas redes sociais. Então, é a maneira que eu achei de me desvincular do aparelho um pouco, né? Mesmo estando na universidade, às vezes está, né, ali com o iPad, com as redes sociais conectadas, né? Que a gente sempre tem. Eu sempre tento tá vivendo ali um mundo real. E eu aconselho vocês a fazerem isso, que é muito bom. Quando você tem uma rotina, como a Uma falou, ela vai pra academia, ela vai pra faculdade, ela tem o trabalho dela, então acaba que ela não tem tempo pra mexer no celular, de forma de entretenimento, de hobby, né, como as pessoas fazem. Então, essa questão de você criar uma rotina e também hábitos, porque quando a gente cria novos hábitos, acaba que a gente vai perdendo outros, né? Sim. Eu mesma faço isso. Hoje em dia, eu tô também tentando, né, como você, a me desconectar um pouco mais, né? Tanto que eu já melhorei bastante do que eu era, né? Eu era muito viciada, principalmente no TikTok. Hoje em dia, um dos aplicativos que eu menos uso é o TikTok, o que eu mais uso é o Kindle. E o aplicativo de podcasts no meu celular. Muito bom também, adoro. Ficar escutando podcast, gente, ó, eu tô ficando... Ai, eu achei engraçado. né? Mas, assim, eu sempre tento me desvincular ao máximo dos perfis, né, nas redes sociais, para viver mais o momento, ter mais conhecimentos, que é muito importante também vocês estudarem, como uma falou, né? Sempre busquem conhecimentos, porque quando a gente aprende algo, a gente quer melhorar. A gente quer aprimorar, né, os seus conhecimentos cada vez mais. Então, acho que essa é uma das principais dicas que eu tenho para dar para vocês. Eu vou acatar aqui as dicas de Gabi, mesmo sabendo que hoje, no mundo que a gente vive, 2025... Desde a pandemia, como Vanessa Lopes, a internet ela veio expandindo muito. Hoje a gente vive em 2025, tem 5 anos pós-pandemia, e a gente sabe que o primeiro comércio é o digital. Hoje as pessoas estão usando muito, então eu acho que com o passar do tempo se torna um pouco mais difícil a gente conseguir desvincular 100% das redes sociais. Porque se a gente vai comprar alguma coisa, a gente primeiro olha na internet. Se a gente vai fazer uma coisa, a gente olha na internet. Então tá tudo muito difícil, as coisas estão estimulando pra gente ter acesso às redes sociais. Mas como o Gabi falou, né, a gente precisa ocupar ainda mais a nossa mente, ter uma rotina pra gente tentar ao máximo desvincular e só pegar as redes sociais quando realmente não tiver mais nada pra fazer, se for um tempo livre também, porque assim, você pega a rede social, são 10h55, horário de agora, exemplo. Pra quem é dona de casa, pega o celular, fica olhando o Instagram. Quando vai ver, é meio-dia e a mulher nem fez o almoço ainda. Porque é assim que acontece muito. A gente vai assim, não, vou olhar aqui rapidinho. Você senta, a hora passa muito rápido você no celular. Muito rápido. E tem essa questão também de horário de verão, né? Sim. Meu Deus. Parece que voa. Você Verdade. pisca e quando você abre o olho, pronto. Já é 8 da noite, por exemplo, como você chega em casa, né? Que eu chego em casa cedo. Então, assim, tenho rotina, né? Tenho rotina, porque mente vazia é aquele ditado, né? Mente vazia é oficina do diabo, né? Então, eu levo muito isso pra mim, no meu dia a dia. E é o que tem funcionado comigo, tá, gente? Não sei vocês. E a mente vazia, você pensa em muitas coisas, como o Gabi falou, esse ditado aí. E o interessante de você ocupar a sua mente é porque você não tem tempo nem pra pensar em outras coisas que te deixam mal. E agora, até mudando aqui o assunto em relação ao celular e assuntos normais, gente, ocupem a sua mente. Independente da situação que você tá passando, eu acho que ocupar a mente é o melhor remédio. Porque eu tô sofrendo, ocupa a mente, que não vai ter mais tempo pra isso. Gabi, nosso tema hoje foi muito interessante, não foi?
Foi. Só faltam 4 minutinhos pra gente acabar. E passa rápido, né? Demais. Quando o tema, a gente pega a gente de um jeito, Quando o tema não tem ele é como. bom, desenrola. A gente nem acompanha aqui o roteiro, ó, só Era pra vai. ela estar aqui hoje, né, gente? Verdade. Porque eu tenho certeza que ela passa pouco tempo no celular. Ah, e ela ia é. dar uma chave aqui pra gente. Eu acho que das 3 aqui, Ana é que menos fica no celular. Pelo menos aparenta, né? Eu não sei se a realmente gente não sabe. mas aparenta. Eu acho que daqui das 3 eu sou a que mais fico. Apesar que o curso de Gabi também eu acho que usa muito, né, Gabi? Usa. E assim, gente, eu não tenho como fugir, né? É. Eu não tenho como fugir. Apesar que eu não tô usando mais as redes sociais, mas trabalhos, edição, portfólio, tudo tá envolto de algum smartphone, de alguma tela. Ainda mais pra gente que pensa em trabalhar com a internet, a gente acaba ficando mais ligado. E nem olhando rede social. É trabalhando mesmo. Porque, como Exatamente. você disse, tudo hoje a gente precisa do celular. Pra fazer um card, pra fazer um portfólio e entre outras coisas, né? Exatamente. E é bom também que o celular, ele dá muita praticidade para muitas pessoas. Tanto também na questão dos estudos, né? Que tem as plataformas gratuitas, como o YouTube, o Google, né? Que tem o Wikipedia, os sites de estudo. Então, a gente tem que saber usar as ferramentas que a gente tem em mãos. Essa é a verdade. Porque se a gente não sabe usar de forma correta, a gente acaba se prejudicando. Tanto psicologicamente, né? Tanto fisicamente. Porque o Vai seu corpo criando sente, doença, né? né? Quando você não faz uma atividade física, quando você dorme até tarde e fica vidrado na tela do celular. Porque, gente, vou confessar pra vocês, quando eu era mais nova, eu adorava ficar, ó, na cama com o celularzinho assim, ó, vendo as coisas. Nossa, vocês não imaginam o quanto isso faz mal. Não façam isso, né? Você aí de casa que é Não jovem façam e isso. fazem isso, não façam. Durmam cedo, porque se tem uma coisa que hoje eu sinto falta, é do meu sono. Não sei você, Luma, mas pra mim o dormir nunca é o suficiente. Parece que eu pisco e quando eu acordo já é o quê? 6 horas da manhã eu tenho que acordar? Eu não sou muito, assim, fã de dormir, não. Eu durmo, mas não sou aquela pessoa que sente muito sono, não. Eu tenho eu algumas sinto. amigas que, meu Deus, se deixar elas dormem já, eu não sei como é que Eu também não sono. consigo, não. Não consigo, não. Eu Eu falo não assim, sei. no sentido de dormir as horas certinhas, Sim, sim. sabe? Durante a noite, porque às vezes eu durmo salpicado, né? Porque eu vou dormir 1 ou 2 da manhã fazendo alguma atividade acadêmica e normalmente acaba eu- prejudicando a gente no outro dia, né? eu O desenvolvimento. durmo, até meia-noite, mais ou menos. Ah, Então, amiga. meia-noite pra trás. Ontem mesmo eu dormi não 9h30 da noite. Ontem eu dormi cedo. Logo depois do jogo do Vasco. Ganhou ou perdeu? Empatamos, amiga. Foi Empatamos. contra quem? Foi contra o Botafogo. Ah, eu sou Flamengo. Ó, gente, A antes, flamenguista vascaína aqui. antes de finalizar, vamos gravar um stories? Bora. Bora. Porque quem faz Quem sabe faz ao vivo. né? Exatamente. Eu ia pegar falar aqui. com o meu nome do ditado errado, mas enfim. Bora lá. Bora. Só pra finalizar Deixa eu aqui virar pra pra cá. vocês, né? Deixa eu beber um pouquinho de água. Na hora que estiver pronta, você avisa. Eu já tô pronta, amiga. Vou botar um filtro aqui, né? As duas loiras, bora. Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Estamos por aqui, ó. TVI, Conexão Pop, as loiras do Tchan, né, Gabi? Exatamente. Estamos ao vivo aqui no programa gravando diretamente esses stories pra vocês. E ó, se você perdeu, não se preocupe, tá? Porque no YouTube a gente já tá com o episódio disponível. Então fiquem de olho. Hoje foi muito bom o nosso tema. E é isso, gente. Quinta que vem estaremos aqui novamente. Beijo, Gabi! Beijo! E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem todos ligadinhos aqui no Conexão Pop. Esse é o meu programa, é o seu programa, é o nosso programa. Pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens, o meu Instagram é luma.montagil. Gabi, fala o seu aí. O meu Instagram é Gabriele Montaigne. Acompanha a gente nas redes sociais e também no Instagram do Conexão Pop, gente, que é Verdade. Conexão Pop TVI. A gente sempre tá postando lá e a gente também quer movimentar um pouco mais o Instagram pra vocês. Até a próxima. Beijo! Beijo.
Depois de Conexão Pop, vem aí Café com Poesia e Cinema, onde arte e cultura estão entrelaçadas em mais um episódio com Vitor Augusto Xavier. Por isso, pode rodar a vinheta, porque hoje tem café, cinema e poesia. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo a TVI nesse exato momento. Seja um espectador que está assistindo através do celular, através do computador, através da Smart TV ou através debaixo d'água, né? Quem sabe tem algum internauta mergulhador aí assistindo ou um astronauta fora da Terra. Mas, a brincadeiras à parte, o sinal da TVI chega para todos, pessoal. Quem tiver interesse, assista, porque é uma televisão fantástica, é uma emissora onde a gente tem diversos programas de variados tipos, variados temas que vão com certeza te interessar, tá? Acabamos de fazer aí a transmissão do Carnaval de Itabuna, que festa fantástica, Carnaval de primeira. Parabéns a todos aí envolvidos e principalmente a TVI, que estava coladinha lá fazendo a transmissão ao vivo, tá? Em tempo real desse momento fantástico que foi o Carnaval de Itabuna. Um abraço aí para Rafael Gana, que estava lá também presente, Barbosa Filho, e toda a equipe da TVI que participou desse momento. Olha, eu sou o apresentador Vitor Augusto Xavier, infelizmente estava aqui um pouco afastado das telas, né? Com o meu queridíssimo pai Ademilton Batista, mas estamos de volta. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e olá, seu Ademilton, como vai? Seja bem-vindo de volta. Bom dia, né? Como você já está falando aí, boa tarde ou boa noite a todos que nos assistem. E realmente a gente esteve afastado aí por motivo de pequenos probleminhas de saúde que impossibilitaram ajuste de percurso que possibilitaram de eu estar presente. Então a gente decidiu iniciar, né, o nosso programa e agora estamos fazendo o episódio 2, né, de 2026. Com né? certeza. Com novas perspectivas e novos projetos que vão entrar aí em andamento. Mais adiante nós vamos falar um pouco sobre eles. E você falou aí realmente do carnaval, a TVI está de parabéns, transmitiu aí o carnaval ao vivo. Ao vivo, companhia lá de Barbosa. Isso, um marco aí na história de Itabuna. O nosso diretor de imagem, esse caso, estava lá também presente. Sim, eu estava acompanhando pela internet, né? E assim, deu até vontade de ir para lá pro circuito, mas não é o meu forte carnaval, nunca gostei, né? Estava se recuperando, né? Isso. Graças a Deus, está tudo bem agora. E é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Poesia e Cinema. Esse programa que é visto em toda a galáxia, né? O pessoal lá de Plutão Maior até hoje manda aí a gente vai mensagens. Pô, rapaz, vocês deixaram a gente de fora. Olha, a gente vai ter que fazer o retorno deles. Preparar o retorno, né? Vida. E agora aproveitar a onda do cinema, do Adonias, o Arthur, que nós estamos... Agora que a gente tá famoso. O Arthur que a gente tá aqui, tá vindo aí esse ano. Esse ano vai sair Arthur de qualquer forma. Ó, eu fecho esse Arthur esse ano, eu desisto de ser cineasta. Não, eu vou desistir de ser ator desse filme. Confesso a você. Eu já tô chegando à idade, né? Já com 65 anos, tô fazendo agora. Imagina, 66 eu vou fazer. Então, já tá na mágica da hora. Tem 10 anos, mano. Até tomou vergonha. 10 anos. Conclua esse filme logo. 2014 até hoje. Tá esperando o Arthur morrer? Quer dizer, o Arthur, não eu, né? Porque o Arthur vai chegar um tempo que não vai se querer fazer mais. Ó, 2014, vamos fazer a conta aqui, tá? Pra 2026, 12 anos. 12 anos, tá fazendo agora. Tem 12 anos. E tá fazendo 2013 agora. Tem 13? Tá fazendo agora, 12 anos. É brincadeira o negócio, né? Muito tempo. Não pode não. Tem que concluir e nós vamos... É uma promessa aqui, eu vou trazer aqui. Tenho o prazer de chegar aqui e dizer, ó, Arthur está concluído. Com certeza. E vai ser esse ano, se Deus quiser. E é um mistério aí, né? Esse filme é prometido como um longa, daqui a pouco muda pra curta. A gente não sabe mais como é que ele vai ser lançado. Mãezinha já tá ali rindo também, que tá aqui no estúdio, né? Minha mãezinha. Um abraço pra mãezinha que está no estúdio e um abraço pra mãezinha que está lá assistindo a gente, que mais tarde vai assistir aí. A gente ali tomando o quê? Um cafezinho, né? Um cafezinho. Eu já tô aqui desejando um café, porque não tive tempo de fazer, né? Devido às atribuições de hoje à tarde. Mas tem café aqui, não tem?
tem um café fictício, um café do Portal do Tempo. A gente pode entrar com a garrafa, fazer assim, ó, e puxar o café. Vamos lá. Aí. Pronto, olha ele aqui, ó. Olha o café aqui, vamos lá. Café. Vamos lá. Aí. Que beleza. Mas eu vou tomar pessoalmente. Pois é. Mas vamos ao que interessa. Quais são as dicas de filme de hoje? Olha, eu inicio sugerindo a todos assistir Adonias. Adonias, a produção aí que nós produzimos recentemente sobre a vida e obra de Adonias Filho, né? Sim, o primeiro filme de O primeiro filme sobre Adonias Filho lançado, meus amigos e minhas amigas, no mundo. E um dos primeiros filmes de reconstrução de época daqui da região. Não me recordo quando teve outro filme reconstituindo 1920, 1950. Eu não me lembro, tá? Fora materiais que vêm de fora. Então, e a primeira aparição de Adonias Filho aqui como Ademilton Batista. Aliás, sim, Ademilton Batista como Adonias. Essa é uma obra, para mim, foi um marco. Porque da forma como a gente fez ali, nos momentos que a gente estava filmando, né? Inclusive teve cenas que não foi ao ar, por causa do tempo, 10 minutos, apenas o projeto era de 10 minutos. Mas teve cenas maravilhosas, né? Haja vista aquela que ficou ali, eu caminhando ali, eu passei correndo também, você não botou no ar. Eu passei o mato ali, estava espetando o meu pé, e eu tive que representar ali como se não tivesse... E doendo, o pé todo espetado, né? No escarrapicho ali. Vai seguindo, vai seguindo isso. Gravando. Beleza! O making off aqui, seu Aerotildes aqui, ó. E a Adonias está simplesmente se recusando a entrar no carro. Ô Adonias! Entra no carro! O seu Aerotildes aqui, tá a Rosita ali atrás, ó. Querendo fazer a cena e a Adonias... Ô Adonias, para de brincadeira, Adonias! Oh, meu Deus! Vem, Adonias, o sol tá se pondo. Vai ter que pular agora. Adonias, meu filho, não brinca com a gente, não. Bora, rapaz. Eu tô chamando pra você vir, você tá parado lá atrás. Bora. Me pega no caminho. Vamos lá, senhor Otílio. Então a gente sobe por aqui, já que a gente tá aqui mesmo. Mas assim, foi um prazer fazer esse filme. O prazer foi todo meu. Inclusive, no fim desse episódio, vamos retransmitir o Adonias, né? Por que não? Sim, passar um pouquinho aí. E lembrar a todos que está disponível já no TV Play, o nosso streaming, tá, pessoal? Olha, temos aí essa indicação do Adonias e tem também um outro filme que eu vi ontem, que é o Comer, Rezar e Amar com Julia Roberts, tá? Lançado aí nos anos 2000 e alguma coisa que eu me esqueci o conto agora, mas um filme muito interessante que fala sobre a resiliência, tá? E a forma de viver a vida que às vezes a gente acha, lançado em 2010, tá? É um filme que fala sobre uma forma diferente de viver a vida, né? Que é você desapegar, né? A Julia Roberts, ela faz papel aí de Liz Gilbert, que pensa que tudo na vida que ela queria já tinha sido realizado, né? E aí resolve simplesmente largar tudo e ir para a Índia, tá? Para o Oriente, se redescobrir e buscar aí a paz interior, buscar a sua religiosidade, a sua espiritualidade e fazer tudo que nunca fez, né? O marido não gostou nada disso, né? Mas é um filme maravilhoso, um filme assim, espirituoso, né? Olha, o companheiro ou companheira nunca vai entender o que se passa dentro de cada um, né? Você é que tem que se descobrir. Você mesmo é que tem que saber
O que é que falta para lhe preencher, para que você siga a sua caminhada? Você não pode viver à sombra de uma outra pessoa, seja ela quem for, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja um marido, nem viver a própria seja sombra, o que né? for, porque você precisa subsistir, você veio aqui para viver, para seguir a sua missão. Então você mesmo tem que se descobrir. E eu confesso, essa busca pela descoberta não é fácil, ninguém vai entender, só você mesmo ou você mesma. Então busque aquilo que lhe faz feliz, aquilo que te preenche. Eu tenho até um texto aqui que eu criei de um conto, faz parte do conto meu, né? No Conto de Amor, é um trecho que eu criei aqui em 2019, que eu me refiro uma parte sobre isso. Que aqui eu digo assim, eu vou aproveitar a deixa do filme e vou ler esse poema aqui, que ele é um retrato dessa busca, né? Que aqui ele diz assim: ninguém preenche um espaço no coração sem algo sentir. Amparo, segurança, companhia, solidão. Talvez o certo é que nada vale se não houver amor. Porque sem amor estarás fadada ao quarto escuro, sozinha, mesmo a luz acesa ou estando a dois. A solidão se instalará em sua cama. Não estará somente na ausência, mas na presença não assistida, em seu quarto e em sua vida cotidiana. Então, não saia a vagar na escuridão da noite à procura do que já foi perdido. Um coração preenchido nunca estará fora do seu próprio ser. E foi isso que a Julia Roberts, ela foi buscar lá na Índia. Ela passou uma temporada em vários lugares, quem assistiu o filme vai ver. Ela estava em conflito, mas ali no final, não vou dar spoiler também porque eu não lembro assim do final, mas o certo é que ela se redescobre, ela encontra o ponto de equilíbrio que estava faltando nela. Ela já estava lá dentro, ela só estava faltando descobrir, e essa aventura levou a ela a isso. E uma aventura, diga-se de passagem, muito bem filmada, muito bem produzida, tá? Dirigida aí pelo cineasta Ryan Murphy, tá? O Ryan Murphy, ele tem um controle sobre a câmera fantástico, um cineasta experiente, e ele traz ali enquadramentos belíssimos, enquadrando ali as belezas da Índia, as belezas dos locais por onde a Julia Roberts passa, e também ele consegue fazer ali um paralelo entre a nova vida dela e a vida antiga. Então, em vários momentos ela consegue ali fazer um flashback e se pergunta, poxa, será que essa realmente foi a melhor decisão? Aí entra a insegurança de estar na nova vida. Então, Comer, Rezar e Amar é a nossa indicação de hoje de filme. E olha, o nosso programa, infelizmente, já está chegando ao fim. Nosso diretor Cássio já me chamou aqui no ouvido. Vamos recitar apenas mais um poema e logo vocês vão ficar aí com Adonias para assistirem e, claro, apreciar essa obra-prima, né? Então vamos, um poema para fechar com chave de ouro. Eu estou trazendo aqui um poema hoje. Esse poema é inédito, sabe? É a primeira vez que eu estou lendo ele e eu criei ontem, dia 3, né? Dia 3 eu criei ele, logo pela manhã. Eu estava levantando ali para tomar meu chazinho, que eu gosto de chazinho assim geladinho, e tomar meu chazinho. E quando eu fui pegar o chá, simplesmente eu bati a mão e a caneca ia virando. E eu, com um reflexo rápido, consegui segurar a caneca, que não foi essa aqui, claro, da TVI, mas um café com cozinha de cinema antigo. E aí eu segurei nessa caneca, não deixei ela cair. Ou seja, reflexo rápido. E aí me veio à mente um poema, fazer o porquê dessa ação minha. A consciência, ela é mais rápida ou mais lenta do que o corpo? E aí eu vou criar um poema. Eu criei esse poema aqui, eu gostaria de ler aqui, eu já li para você em casa, mas eu vou ler aqui para o público. E aqui eu digo assim, o título é Reflexo. Reflexo é a memória muscular da sobrevivência, atuando antes que a consciência tenha tempo de lembrar. É o exato instante em que o corpo lembra, entra em ação, antes da mente entender.
com sua memória própria, o corpo sobrevive, agindo antes do pensamento consciente despertar. Sendo assim, posso definir que reflexo é a essência instintiva do corpo, ágil e precisa, antecipando-se à percepção consciente. O organismo reage, resiste e continua, antes que a mente consciente acorde para compreender. Fechou com chave de ouro, viu? Assisti aí o filme Adonias e até a próxima semana. Um abraço, pessoal, e até o próximo Café com Poesia e Cinema. Um abraço a todos, até a próxima. Adonias, está tudo bem com você? Sim, meu amor, está tudo bem. Só um pouco pensativo. As lembranças novamente não me deixaram dormir. Oi, meu filho. Cuidado que seu pai já acordou. Tá. Eu já te falei que não quero essas correrias aqui em casa. Sim, senhor. Nia, o café tá pronto. Este menino vive no mundo das imaginações. Ele só tá brincando. Sim, brincando. E ele continua lendo aqueles livros de historinhas, não é? Meu bem, nós estamos criando um homem que vai fazer a diferença no mundo. Homens de valor também precisam ler livros. Eu já te falei que eu não gosto disso. Ele tem que entender que a vida é dura. Afinal, eu estou criando um homem para seguir o meu legado. Quem você acha que vai cuidar de toda essa fazenda depois que eu me for? Aguiar, ele é diferente. Filho meu não é diferente. O destino dele já está decidido. E quem decide sou eu. Desde o dia em que ele nasceu. Mas Aguiar... Não tem mais e nem meio mais, mulher. Meu filho, eu planejei um futuro lindo para você. Qual? Eu quero muito que você seja médico, advogado, engenheiro. Você precisa ter recursos para poder cuidar de tudo isso aqui. Um dia tudo isso aqui vai ser seu. Mas esse não é meu sonho. Meu filho, esse é o sonho do seu pai, da sua família. Você consegue imaginar tudo isso aqui?
toda essa fazenda? É super bonita essa fazenda. Vai ser seu também. Mas... E é por isso que eu quero que você siga essas profissões renomadas. Seja médico, seja advogado, engenheiro. Eu batalhei muito para conquistar tudo isso aqui. Mas você percebe que isso é uma história. Não, meu filho. Isso não é história. Isso é realidade. Eu te respeito e sempre vou te compreender. Mas meu sonho não é esse. Veio na minha mente as lembranças da criança que eu fui. Ela foi muito importante para mim. Com ela eu pude viver o passado dos meus pais, das lembranças também do povo daqui dessa terra, das histórias do cacau que eu deixei para trás. Agora é chegada a hora do reencontro, um momento tão sublime de me reconectar com essa terra e sentir a força da terra para lembrar do passado. Talvez, quem sabe, reviver um pouco daquela criança que eu fui, nessas lembranças, e poder sentir e me sentir vivo outra vez. Depois dessa, eu vou fazer mais um café para você, meu amor. Pequeno Adonias, escrevo-te para agradecer-lhe por nunca ter desistido dos seus sonhos. De onde estou agora, posso ver-te em toda a sua jornada. E te prometo, será uma jornada inesquecível. Padre! Oh! Adonias! Que bom, meu filho, vê-lo aqui na casa de Deus. Na casa de Deus? Sim, na casa de Deus. Mas Deus não morava no céu? Deus mora no céu, mas mora também em nossos corações. Então quer dizer que Ele mora no meu coração também? Sim, meu filho, Deus mora no seu coração. Mas olha, deixa eu lhe dizer, é bom que você esteja aqui. Vem cá, que eu preciso lhe dar um recado. Venha cá, por favor. Bom. Sente aqui. Me ouça e preste muita atenção no que eu vou te dizer. Sim, Senhor. Deus falou comigo e disse que esse recado era para você. Segue em frente, porque você vai ser um grande escritor. Deus falou com você? Falou, sim. E mandou este recado para você. Mas como é que você fala com Deus? Não se preocupe. Um dia você vai crescer e vai saber também ouvir Deus. Queria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão. A sua juventude será fervilhante. Coisa nossa. Escreverá livros, conhecerá o mundo. Samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas. Terá desafios e preocupações. Mas também conhecerá o amor, e ele o completará. Oi, amor. Aconteceu alguma coisa? Tá puxado. As notícias não são boas e... O que aconteceu? Estamos em guerra. Em guerra? Tudo no caos. Estamos procurando entender melhor o que está acontecendo. Sim. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Acho que
Um cafezinho acho que ajudaria a pensar melhor. Um cafezinho, mas é claro, meu bem. Olha, tô aqui com você, tá bom? Obrigado. O que você precisar, eu estarei aqui pra te ajudar. Acho que sem você eu estaria perdido. O samba, a prontidão e outras portas são nossas coisas. Nunca esquecerá da sua terra, da natureza que nos mudou. Do nosso Pai, que nos protegeu, da nossa Mãe, que nos deu histórias, histórias que também demos ao mundo. Voe, Adonias, conheça-te, viva maravilhas, ao lado da sua criança de ontem. Você vai ser a minha história. Sua história? A minha história. E você vai ser escritor. Escritor? Sim, escritor. Escritor sempre foi o seu sonho. Não foi isso? Não é isso mesmo? Sim, bem que o padre falou. Isso, você vai ser escritor, você vai fazer grandes obras, grandes livros, e vai ser reconhecido no mundo inteiro. Essa aqui é a carta da nossa vida, de tudo que você me proporcionou através dos teus sonhos. Então é pra mim? Sim, você vai levar ela para mim. Muito obrigada. E eu lhe desejo boa sorte na sua jornada. 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Estamos de volta, estamos no ar, depois de café, com cinema e poesia, arte e cultura. A gente sabe que o Vitor, que é cineasta, apresenta aqui também o TVI News, esse quadro especial. Sempre traz aí as diquinhas para o final de semana. Então, é um dia bem especial, é um dia bem feliz. Mas a gente dá continuidade agora ao TVI News com muitas informações, porque depois da morte do cachorro-orelha, não parou por aí as barbaridades, as decepções que a gente vem tendo com o ser humano, quanto aos maus tratos e até mesmo o assassinato de animais. Além do cachorro-orelha ter sido agredido e morto brutalmente, eu vou pedir para o Cássio colocar a imagem do cachorrinho-orelha, Cássio, você coloca para a gente, por favor. Esse caso aconteceu em Santa Catarina, foi uma situação muito delicada e que envolve tantas camadas. Nós, quanto pessoas, não somos dignos de julgar ninguém. A gente deve esperar pela justiça e é isso que eu acredito que às vezes dá uma indignação, a sensação de impotência, a sensação de que aquilo ali não vai ser resolvido porque diversos outros casos não foram. Maus tratos aos animais, abandono de animais, é crime. Se você não tem a capacidade de criar um animal, não precisa adotar, não precisa comprar, não precisa levar para sua residência. Se você não tem tempo, não vai ter como cuidar daquele bichinho, põe para adoção em um lugar que possa ter todas as questões, os apetrechos para esse animal ficar bem. Esse daí é o cachorrinho-orelha. Agora, além desse caso do cachorrinho-orelha, tem mais um outro da cidade de Minas Gerais. A Polícia Civil concluiu, então, que uma gata grávida foi espancada até a morte. Isso causou grande revolta nas redes sociais. Foram 2 homens com idades entre 21 e 25 anos. Foram responsabilizados penalmente por tortura, maus tratos e pela morte de uma gata. Ela foi vítima de agressões reiteradas em ambiente fechado. As investigações também apontam que o animal foi espancado até a morte com chutes, golpes e também, após o crime, a gata, que estava gestante, teve o corpo colocado em um saco de lixo e descartado em uma área de mata próximo à residência dos suspeitos, o que ampliou, então, a maior indignação na sociedade. Os suspeitos foram indiciados por maus tratos qualificados com resultado morte, crime previsto aí na legislação vigente. É uma situação muito delicada, principalmente quando envolvem aí 2 adultos.
Olha só, o caso Orelha eram 6 adolescentes, mas 4 deles eram considerados suspeitos pela polícia. As imagens da câmera de segurança próxima ao local onde o Orelha morava, residia em uma casinha feita pelos vizinhos, inclusive desses mesmos suspeitos, mostram eles andando pela praia, mostram ele passando pelo mesmo local onde o Orelha havia passado. Não se tem imagens do momento exato do crime, o que também não tira a participação e crueldade dos mesmos. Essa gatinha, ela estava gestante e esses 2 homens eram 2 adultos que já sabiam a gravidade do crime, que já sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, não que aqueles adolescentes não soubessem, mas adolescente não vai preso, a gente sabe. Agora, o adulto, um homem de 25 anos, matar um animal a chutes e pauladas de madeira é impressionante, chega a ser bárbaro. Isso tudo é resultado de quê? Pode voltar aqui para mim, Cássio, tira o rosto dessa gatinha, que ela é vítima dessa situação toda. Existem leis que protegem os animais, e principalmente quando a gente fala em um país como o nosso. Um país onde mulheres morrem todos os dias, crianças morrem e outras desaparecem porque são vendidas, outras passam por tortura e coisas horríveis. E tudo isso permanece em esquecimento, cai em esquecimento, permanece em estatísticas. A gente vê a brutalidade, a crueldade aumentando. É de se indignar. Por que casos como esse acontecem? Não é porque o bichinho é da rua que você tem que bater, chutar, agredir. Pelo contrário, ele não está lá, você não quer criar, você não quer cuidar. Mas você não precisa maltratar, matar. Tem gente que faz crueldade com esses animais. Pérola, mas vocês falam tanto desse caso do cachorro-orelha contra os adolescentes, esperando por justiça. Mas ele é um ser humano. Os animais, eles são irracionais. Mas não é porque o animal é irracional que ele não é um ser vivo. Ele é um ser vivo. O bichinho, ele gosta de presença humana. O cachorro é um ótimo companheiro, é fiel, protetor. Gato tem sempre ali aquela questão de quando ele está em casa. Cria-se um processo de posse daquela residência. E o que eles fazem? Eles pegam um lugar, escolhem um lugar daquela casa para serem o cantinho deles. Eles têm o ciúme daquele lugar, que se alguém chegar, ele já fica meio arisco. Quando tem muito carinho pelo dono, se outras pessoas chegarem perto do dono, tendem a tentar azunhar, a morder, a arranhar. Gato é bem carinhoso. Tem gato que é mais arisco, tem outros que são mais carinhosos. Esses bichinhos não fazem mal a ninguém. Não fazem barbaridade que o ser humano faz. Um gato, um cachorro, qual perigo oferece? Ah, Pérola, mas tem cachorro que ataca, tá? Mas a gente não está falando de casos específicos. A gente está falando no geral, num contexto animal, irracional. O animal não tem como se defender. Então, como que um homem de 25 anos chuta, bate um gatinho? Pelo amor de Deus, gente. Até onde? Até quando? São essas questões que me deixam apavorada, porque se essa pessoa tem coragem de fazer isto com o animal, o que essa pessoa não tem coragem de fazer com o ser humano? Porque o animal é indefeso, ele não consegue se proteger, ele não fez nada para aquela coisa. E aí vai lá, maltrata, faz todas as barbáries possíveis. E com o ser humano? Diante de um momento de raiva, de estresse. E aí, é capaz de quê? De matar, de decapitar, de fazer o quê? Então são coisas que a gente não deve normalizar. O caso de maus tratos precisa ser falado também. Precisa ser cobrado mais pelas autoridades. As estatísticas mostram as mortes.
Há menos de 15 dias aconteceu esse caso do cachorro-orelha, ganhou essa proporção. E por verem tantas pessoas caindo, matando, reclamando, pedindo por justiça, cobrando, e nada sendo feito, outras propagam novamente as mesmas crueldades. Porque enquanto não houver justiça, enquanto as leis do nosso país não forem severas, rigorosas, infelizmente a situação vai continuar do jeito que está. E infelizmente vai continuar desse jeito. É muito, muito triste o que vem acontecendo. É uma situação muito delicada. A gente fala dessas agressões aos animais e eu sinto assim uma revolta e uma sensação de tristeza. Eu fico sem entender como o ser humano consegue praticar uma barbárie dessa. Eu espero que ele seja punido, eles na verdade, né, sejam punidos e que a justiça possa fazer valer o que de fato a gente tem em nossas leis, né? Maus tratos aos animais é crime e precisa ser responsabilizado. Quem mata tem que pagar. Quem bate, quem espanca, quem faz barbaridades com esses animais precisa pagar. Aproveitando o gancho, falando aqui das nossas leis brasileiras e dos problemas que a gente vem enfrentando hoje, eu quero também aproveitar para trazer para vocês as estatísticas do feminicídio. A maior epidemia do Brasil é o feminicídio. O feminicídio, ele tem diversas camadas. O feminicídio, ele não inicia com uma arma apontada, uma faca, uma tesoura, uma mão no pescoço enforcando até a morte. O feminicídio inicia com os gritos, os xingamentos, a tortura psicológica, a violência patrimonial, o assédio, o abuso sexual. O feminicídio, ele se inicia assim, porque tudo que não é punido, a pessoa com falta de caráter, porque não existe um outro nome a não ser falta de caráter, ela passa a entender que aqueles comportamentos são normais. Porque, veja, se o seu filho hoje, ele levanta a mão, ele bate em você, bate no seu rosto, e você não faz nada, amanhã ele faz de novo. A criança, se você não corrigir, ela faz de novo. Porque ela entende que o que ela fez é normal. Se não houve uma repreensão, eu posso fazer. Ele não reagiu, meu pai, ela não reagiu, a minha mãe, eu posso fazer. E com o adulto, é 3 vezes pior. Cometeu um crime, não pagou pelo crime. De duas uma, ou você escolhe ser uma pessoa melhor, entende a barbárie que você fez e o quão ruim você é e o mal que você faz não só à sociedade, mas a você e a sua família e decide mudar. Ou então a pessoa acha que ela está certa, tá nem aí, fiz porque eu estava com raiva, fiz por vingança, fiz porque eu estava drogado, fiz porque eu estava bêbado. É um país sem punição. É um país sem nenhum retrato de justiça pelas mulheres mortas. O Brasil bateu recorde de crimes de feminicídio no ano de 2025. 2025 começou há 2 meses atrás. 2 meses. Um levantamento aponta que 336 homens são alvos de mandado de prisão, mas continuam ainda em liberdade neste ano de 2026. Desse número todo, a Bahia, de onde estamos falando, é dona de 32 casos. De 336, a Bahia é dona de 32 casos, sendo o segundo estado com mais casos no Brasil. É muito, muito triste. É um país que todos os dias mulheres morrem
mães de família, adolescentes, crianças, pessoas que são agredidas brutalmente pelos companheiros. Pérola, esses casos de feminicídio são o quê, afinal? A gente sabe que desses 336 casos, 260 envolvem prisão preventiva, quando o autor do crime já foi identificado, nome, idade, endereço. 28 são mandados de recaptura, ou seja, quem já foi para a delegacia, foi preso, saiu com liberdade condicional, provisória, e nem lá voltou nunca mais. 19 são condenação transitada em julgado, quando não há mais recurso. 13 são de prisão temporária, usada quando a autoria ainda está consolidada na fase investigativa e não há certeza do autor do crime. 11 são de prisões preventivas decretadas depois da condenação em primeira instância. 5 são mandados de prisão definitiva, quando houve aí a condenação. E a gente consegue observar que esses mandados de prisão em liberdade mostram o quanto essas vítimas, elas são alvos de injustiça. O quanto elas sofrem. A mulher vai, presta o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva, a medida é concedida. E o cara tá na rua zombando, brincando e fazendo outras e outras vítimas. Porque o agressor não, o criminoso, ele não vem com o nome na testa. Eu sou agressor de mulher. Eu sou um criminoso. Eu sou um covarde. Não vem dessa forma. Ele vem lindo, lindo. Lindo de que forma? Estética, Pérola, físico? Não. Ele é carinhoso, ele é romântico porque ele é manipulador. Ele quer aquela vítima aos pés dele, acreditando que ele é um homem bom. Porque ele já fez horrores com a última. Com a próxima ele quer fazer tudo lindo, tudo perfeito. Mas tudo perfeito até que ponto? 1 mês, 2 meses, no terceiro, ele já implica com sua roupa. Depois disso, ele já começa a te manipular acerca de amizades, família. Começa a deixar você em uma bolha. Pode voltar para mim, Cássio, a imagem, tá? Pode voltar a imagem para mim. Depois, começam as discussões, porque ele começa a criar cenário na cabeça dele de acordo com o que ele é e não do que você é. Então, ele se torna uma pessoa ainda mais agressiva. Quando ele discute com você, vai já colocando o dedo na cara, aumenta a voz, tenta agredir, dá murro em parede. Depois disso tudo, iniciam ali as agressões físicas. O murro que foi na parede, agora no rosto da mulher. O murro que foi no volante, na cadeira, na mesa, no celular, no computador, na televisão, na porta, onde quer que seja, agora já é a mão no pescoço. Agora já são roxos no corpo. Depois disso tudo, vem a violência psicológica, que aqui destrói a mulher, mas ele nem toca em você. É a boca dele quem faz com que você fique destruída. São as palavras de ameaça, xingamentos. E por fim, aquela mulher que já está naquele contexto. Eu entendi, já sei muito bem. Já sei muito bem. Numa bolha difícil de ser furada, porque não cabe a mim nem a você julgar uma mulher que é vítima disso tudo e permanece em um relacionamento. Primeiro, muitos desses casos, as mulheres são dependentes financeiras. Em outros casos, elas são dependentes emocional. Elas acham que, mesmo que ele seja aquele bicho, porque essa é a palavra, grosso, agressivo, violento, mas que... É uma guerra que eu não sabia que era assim, né? Ele pede perdão, ele vai mudar. Outros casos envolvem família, filhos, uma história. E ela olha e fala, não, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Eles merecem um pai presente, uma família consolidada. Então, eu vou permanecer aqui.
Outros casos, ela Eu sente já percebi vergonha isso. da sociedade, vergonha de falar que foi vítima e até É verdade, medo é verdade. de represália. Porque tem pessoas que acham que é mentira, que é história, que aquele homem é perfeito. Vou indicar a vocês um filme chamado A Empregada. Cássio coloca pra gente a imagem da foto aí do filme A Empregada. Esse filme, ele é um filme impactante. Ele mostra a realidade de muitas pessoas no mundo. Não digo no Brasil, eu digo no mundo. É um casal, eu não vou dar o spoiler para vocês, mas só para você conseguir entender. Onde o marido é o marido perfeito, a esposa a desequilibrada, os vizinhos e amigas dessa esposa e do esposo acham que talvez ela não fosse a mulher dos sonhos dele, que ela não era digna dele, porque ela é muito desequilibrada, muito, muito, muito louca. E ele é o marido perfeito, carinhoso, calmo. Até que um dia, essa mulher, resolve escancarar tudo no ventilador. Mas de que forma? Expondo ele? Não. De uma maneira mais tranquila, aos poucos. E aí que inicia ali todo o trama do filme. É um filme, assim, bem forte, traz uma reflexão e principalmente uma crítica social. Não estou aqui para falar contra mulheres ou contra homens, eu estou aqui para lhe dizer que o nosso país é um país com recorde de mortes de mulheres todos os dias, por diversas situações. Você, mãe, você, pai, tem o poder em sua mão de fazer uma educação diferente. De que forma? Ensinar os seus filhos, filhas e filhos sobre o que é respeito, sobre o que é o amor e que a agressão nunca tem justificativa. O homem, ele é o provedor do lar, ele é o cabeça, o homem é força. E o homem precisa passar essa força, mas não com agressão, não com grito, não com violência. Ele precisa ter a postura de homem como homem. E ser homem é muito diferente do que esses criminosos estão dizendo que são. Ser homem nunca foi e nunca vai ser o que agride, o que faz absurdos com crianças, mulheres, idosos, com pai, com mãe, com a filha, com a esposa. Pode ser tudo, menos chamado de homem. E nós, mulheres, também, tá? A gente tem esse papel de entender a relevância do cuidado com as nossas filhas, com as nossas meninas, de criá-las entendendo que o amor é puro, o amor é prático. De que forma ele é prático? O amor, você sente que é amado através das ações, não é da palavra, não é do eu te amo. É da prioridade, é do respeito, é do cuidado, da proteção. Tudo que fugir disso não é amor. Pode ser doentio, pode ser uma prisão, pode ser uma violência, mas não é amor. Pode ser uma dependência emocional, financeira ou qualquer coisa do tipo, mas não é amor. Então, aprendam a ensinar o que vai além, a proteger os nossos corpos, a nos defender. Mulher também tem que dar mão à mulher, mulher também tem que ouvir mulher, e mulher tem principalmente que parar de julgar as outras, né? As mulheres vivem em um mundo de muita rivalidade, eu nunca entendi isso. E eu fico até hoje me perguntando o porquê de tanta rivalidade, sendo que, no fim, somos nós por nós mesmas. Quando uma de nós morre, pelo menos comigo, eu fico muito sentida, eu fico refletindo naquilo por algum tempo e me perguntando por quê e até quando e como isso pode acabar. Enquanto outras preferem ir lá em comentários falar absurdos e perguntar o porquê e falar, não, mas ela fez alguma coisa, não, mas aconteceu isso por tal coisa, sendo que nada justifica. Ontem foi fulana, mas amanhã pode ser você.
Ontem foi em São Paulo, mas amanhã pode ser aqui na Bahia, aqui no interior, na sua cidade, do lado da sua casa, na sua família. Então, que a gente possa levar dessa vida o melhor que a gente tiver, que é o respeito pelo próximo, que é a consciência de nós mesmos, de nossos atos e principalmente cobrar por um país melhor. A gente precisa saber em quem a gente escolhe para estar à frente do governo, para estar à frente como autoridade. E quem também a gente escolhe para estar ao nosso lado, os nossos companheiros, as nossas companheiras. Quem são essas pessoas? Então fica hoje esse recado. Já estamos finalizando o nosso programa, por isso eu quero lhe agradecer por sua audiência, por permitir que a gente entre em sua casa em mais uma quinta-feira abençoada. Quero lhe desejar um dia incrível na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso. Amanhã às 10 horas a gente volta, hein? E amanhã também é dia de O Assunto É com Kleber Torres. Já encerro por aqui. Agora vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos, informações do Sul e Extremo Sul Baiano. E você de casa acompanha tudo isso aqui ao vivo, hein? Na telinha da TVI. Tchau, tchau. Beijo carinhoso.